Hoje, basicamente, nós vamos falar de diagnóstico, né? Como que a gente sabe ou suspeita que uma mulher ou homem, sim, existe câncer de mama em homem, eu vou explicar, podem estar afetados por essa doença. Bom, primeira coisa é a gente ter, a mulher ter e o homem ter a consciência da mama, né? E por isso a importância do autoexame. O autoexame em si, em estudos randomizados, teve um estudo chinês com mais de 260 mil participantes, não mostrou que o autoexame diminui mortalidade. Por que a gente recomenda assim mesmo? Exatamente para as mulheres e homens lembrarem que a mama existe. E quando tiverem no banho ou, enfim, intimamente no seu privado, palpar a sua mama, né? Possivelmente você não vai achar nada, mas se achar, vai procurar um médico, né? Então, por isso que a gente ainda recomenda, claro que sabendo dessa limitação, o autoexame da mama, né? É uma coisa importante. Bom, os sintomas que você pode ter, né? Então, o que geralmente acontece? O mais comum é dor mamária, tá? Não é para quem tiver com dor ficar desesperada, né? Porque existem milhões de causas, centenas de causas benignas de dor na mama, que chama-se mastalgia. Você vai procurar o seu médico, mastologista, ou procurar o seu oncologista para ser avaliada. Mas dor é uma causa que pode ocorrer. A outra é você achar um nódulo, né? Muitos desses nódulos geralmente são nódulos benignos. O mais comum deles é o fibroadenoma da mama, mas que ele tem a característica de ser móvel, indolor, característica fibroelástica, mas você não precisa saber disso. Achou um nódulo, você vai procurar um médico para uma avaliação. Espessamento da pele. Às vezes a pele se espessa de tal forma que fica uma mama assimétrica em relação à outra, ou uma parte da mama diferente em relação à outra, né? Um quadrante diferente em relação ao outro. Então isso também é uma coisa que pode chamar atenção. Aparecimento de caroço debaixo das axilas, né? Que são os linfonodos, os gânglios, eles também podem ocorrer. Não necessariamente isso significa que é tumor. Existem centenas, dezenas de doenças que são benignas, doenças granulomatosas, ou porque a mulher depilou aquela região e fez uma hidradeniite, enfim. Existe uma série de condições clínicas benignas que podem dar gânglio debaixo do braço, da axila, tá? Então também não desespera, mas tem que procurar um médico. Vermelhidão, muitas de vocês já amamentaram ou são mães nesse momento e já tiveram a vermelhidão na mama, né? Que nada mais é do que a mastite, onde você tem uma inflamação da pele com infecção secundária, e isso também é um diagnóstico diferencial. A maioria das vezes que a mama está vermelha não é para desesperar, é só uma mastite, vai no médico, ele vai passar antibiótico anti-inflamatório, melhorar, está feito o diagnóstico, e não melhorando é necessário sim uma biópsia, porque algumas vezes o câncer pode se apresentar com uma vermelhidão nessa região, e aí é necessária a biópsia, tá? Um outro tumor mais raro da mama, que também acomete a areola, né, e comete o mamilo em si, é a doença de Paget mamária, que pode estar associada à neoplasia, com carcinoma in situ ou invasor, mas também é uma condição rara que causa vermelhidão. E por fim, uma outra condição que também chama muita atenção do oncologista é quando você tem descarga papilar pela mama espontânea. Geralmente essa descarga é por uniductal, uma característica de ou sanguinolenta ou com, como a gente fala, de leite de água de rocha um pouco esbranquiçada. Enfim, são condições que também chamam a atenção. Existe uma série de doenças e medicamentos que podem causar saída de secreção parecida com leite na mama, então não se desesperem, tá? Aconteceu isso, procura o médico. Basicamente, esses são os principais fatores de risco. O câncer de mama em homem, geralmente é fácil de notar, é uma nodulação. A gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com ginecomastia, que é uma condição relativamente comum, principalmente em homens obesos. E geralmente o homem nota uma nodulação. O câncer de mama em homem acomete em torno de basicamente 0,5% a 1% dos homens. A gente está falando dos cânceres, de mama, e a gente está falando de uma doença extremamente rara, mas que é bom lembrar que ela existe, e quando existe ela está associada, na maioria das vezes, com alguma síndrome genética familiar. Então também é importante, isso vai ser tema de um outro assunto, tá?
Basicamente, o exame de mama, a suspeição é a suspeição clínica. Depois nós lançamos mão de exames como a mamografia, que está indicada para mulheres acima de 40 anos. E sendo necessário, dependendo da classificação que essa mamografia tenha, a gente também faz o ultrassom e ou ressonância de mama. Não vou discutir aqui as indicações, porque é bem complexo, mas a gente parte para uma biópsia daquela lesão, e daquela biópsia será feita uma análise histopatológica e imunohistoquímica. Além disso, hoje em dia nós lançamos mão também de ferramentas genéticas, que são sequenciamento daquela biópsia, para entender um pouco mais das alterações moleculares do câncer e fazer uma individualização terapêutica. Basicamente é isso que eu queria dizer. Hoje nós falamos um pouquinho de diagnóstico e espero que vocês tenham gostado e esse vídeo possa ajudá-las de alguma forma. Um grande abraço.